Olá, muito bom dia para você que está aqui ao vivo no ICP Academy, a nossa Universidade Corporativa de Inteligência Emocional, o nosso ambiente diário de prosperidade. Prosperar é uma decisão. E você que decidiu prosperar hoje, aqui ao vivo, e para você que também decidiu prosperar no gravado, afinal de contas, nós temos que manter a constância, o ritmo. A vida é ritmo e constância. Você tem que manter a constância dos novos conhecimentos e colocá-los em prática. Aprender e sair imediatamente colocando em prática. E para que nós possamos hoje prosperar nessa manhã maravilhosa, nossa psicóloga Angélica Nunes. Angélica estará trazendo aqui sobre o assunto de procrastinação e autorregulação. Angélica, bom dia, Angélica! Vamos que vamos! Vamos sim, bom dia! Vamos prosperar, né, pessoal? Vamos em mais uma temática aí para a gente poder aprender um pouquinho. E eu vou trazer aqui para vocês hoje justamente sobre a questão da procrastinação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a procrastinação, sobre a questão da autorregulação. E por que que eu quis trazer sobre isso hoje? Porque dentro da clínica psicológica, essa é uma das queixas mais comuns para mim. E eu sei que também é um grande desafio, né, no contexto acadêmico, profissional, pessoal, e apesar de normalmente ser associada à preguiça ou falta de força de vontade, a procrastinação ela é um processo psicológico complexo. Então, é muito relacionado à forma como o cérebro lida com as emoções, a tomada de decisão, motivação e autorregulação. Então, eu estou trazendo justamente esse contexto para que vocês entendam que não é de fato preguiça, para que vocês entendam que muitas vezes não é falta de força de vontade, na verdade, né? Então, essa aula vai ter como objetivo justamente compreender esse fenômeno da procrastinação, né? Os motivos pelos quais ela acontece, como é que ela se mantém ao longo do tempo e algumas estratégias cientificamente validadas para melhorar essa autorregulação. Quem ainda não está com o caderninho, já deixa aí para poder fazer anotações, tá? Que hoje tem algumas dicas técnicas também para que vocês possam fazer e ajudar vocês. Então, o que que é procrastinação, Angélica? Eu nunca ouvi falar, eu nunca vi dessa forma, não sei nem o que é. A maioria dos seres humanos, a grande maioria, acredito que todos já passaram por alguma situação de procrastinação. Então, a procrastinação é o adiamento voluntário de uma ação que ela é necessária, mesmo sabendo que o atraso ele vai trazer prejuízos futuros. Por exemplo, digamos que você tem uma coisa para fazer, uma coisa simples. Ixi, eu tenho que arrumar a casa. Aí você fica, daqui a pouco eu arrumo. E aí fica nesse, daqui a pouco eu arrumo, daqui a pouco eu arrumo, daqui a pouco eu arrumo e deixa para depois. Às vezes não faz, depois se cobra, né? Aí acha que é porque você estava com preguiça, que era tava faltando vontade. E muitas vezes é uma situação simples mesmo. Então pode acontecer, eu dei o exemplo de casa, né? Mas pode acontecer em qualquer outro ambiente, um estudo, eu tô estudando para uma situação. Ah, depois eu vou estudar. Ah, mas eu acho que tal horário dá para estudar. E aí chega no horário e você não consegue estudar, você fica adiando, né? É uma ação que é necessária e que muitas vezes é uma ação que pode ser simples. Então, o que que acontece nesse processo? Em termos que são cognitivo-comportamentais ou neuropsicológicos, essa procrastinação pode ser compreendida como se fosse um padrão de esquiva emocional. Ou seja, a gente evita a tarefa não por dificuldade técnica, tá? Mas por causa de um desconforto emocional que pode estar ligado a ela. Então, talvez esse desconforto ele pode estar ligado a um medo, a um tédio, a uma insegurança, a um perfeccionismo. Eu quero tanto que saia perfeito que eu acabo adiando, adiando, adiando e acabo não fazendo. Né? O cérebro ele pode funcionar dessa maneira. Ou também como um problema de autorregulação, que é uma dificuldade em gerenciar os impulsos, né? As emoções. Se eu sou muito impulsiva, eu posso ter a tendência a procrastinar, porque eu tenho uma dificuldade para poder. O som tá falhando? Para todo mundo o som tá falhando, que eu tô vendo aqui no bate-papo que o som tá falhando, né? Para você tá ok aí, negreiros? Meu som? Meu áudio? Sim, está ok. Ah, então tá. A maioria tá ok. Pode ser no seu, tá, Cleo? Veja direitinho aí, que no dos outros tá tudo ok. Desculpa interromper. A aula pessoal foi só porque eu fico atenta, tá? Tô tentando ficar atenta aqui ao bate-papo também. Mas vamos continuar. Então, assim, outra questão também que pode ser a procrastinação em termos técnico-comportamentais, né, e neuropsicológicos,
É como se fosse uma falha no nosso sistema de tomada de decisão. Para quem assistir às outras aulas, né, eu explico bastante sobre a parte do cérebro que é responsável pela tomada de decisão e tudo mais. E o nosso cérebro tem uma parte que é responsável por isso. Então, o cérebro, o que é que acontece? Ele busca recompensas imediatas. E por isso tende a escolher o alívio momentâneo. Qual que é o alívio momentâneo? Deixar para depois. Só que depois vem a questão da autocobrança. Então, procrastinar não significa ser incapaz, porque muitas pessoas acabam se cobrando muito, né? Não, porque eu estou muito preguiçosa, eu não estou fazendo, eu estou sendo irresponsável, né? Então, tem essa situação. Então, significa que você está reagindo a um conjunto de emoções e crenças, muitas vezes, que acabam interferindo nessa ação. Então, por isso que procrastina, né? Então, logo agora eu quero trazer para vocês o porquê que tem essa questão da procrastinação, por que que o ser humano ele procrastina, por que que tem essas situações. Vocês já viram algumas definições do que o nosso cérebro realmente tem uma reação. Então, não é de propósito, não é justamente porque eu quero. Então, a procrastinação não é um fruto de um único fator. Tem diversos fatores, então ela vai surgir de combinações de fatores emocionais, cognitivos, comportamentais, muitas vezes também neurobiológicos, né? Uma esquiva do desconforto emocional, que muitas vezes é uma tarefa que vai acionar emoções desagradáveis. Então, se eu tenho medo de fracassar, eu posso ter uma esquiva daquela atividade, daquela tarefa que eu tenho que fazer. Se eu tenho medo de ser avaliada, eu tenho medo de um julgamento, tenho medo do que a pessoa vai falar, eu posso também colocar como uma procrastinação, uma tarefa que muitas vezes pode ser simples. Se eu me frustro muito rapidamente, posso ter a tendência a ter essa esquiva, né, de desconforto emocional. Se eu sinto tédio, é uma tarefa que eu não, tem pessoas que falam assim, eu detesto lavar os pratos. Aí eu vou deixando para depois, depois, depois. Por quê? Porque se sente entediada lavando os pratos. Né? São tarefas que às vezes são simples. E aí depois acaba procrastinando, deixa para depois, 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 depois se cobra por isso. Então, a insegurança, dúvida sobre a própria capacidade, tudo isso gera um desconforto emocional, porque o cérebro ele tenta aliviar esse mal-estar de forma imediata. E adiar essa tarefa traz uma sensação temporária de alívio, né? Pelo menos em pensamento. Então, essa sensação vai reforçar a procrastinação e vai manter o ciclo. Por isso que muitas pessoas têm muita dificuldade de sair desse ciclo. Então, muitas vezes o nosso cérebro é programado para poder evitar dor emocional ou física e buscar recompensas rápidas. Porque nosso cérebro é tão inteligente que ele quer o quê? Ele quer facilitar a vida para a gente. Então, tarefas complexas e demoradas oferecem uma gratificação tardia, vai exigir um esforço dos sistemas executivos, que é no pré-frontal, né? Já o alívio de evitar a tarefa, ele é imediato. Então, ativa o sistema de recompensa, que é a dopamina. E assim vai procrastinar vir uma estratégia de curto prazo para regular essas emoções. Só que não é o mais válido. Então, tem algumas falhas de autorregulação, que a autorregulação envolve planejamento, foco, controle inibitório, monitoramento da ação. Quando há uma fadiga, que é um cansaço, uma exaustão, estresse, sobrecarga, outros transtornos associados, como TDAH, ansiedade, depressão também, essa autorregulação fica prejudicada e a procrastinação aumenta. Então, assim, tem sempre uma situação que pode afetar ainda mais. Algumas falhas também, né? Algumas pessoas costumam procrastinar porque esperam sempre o melhor momento. Não, eu tenho que esperar o melhor momento, agora não é o momento. Tenho que conversar com fulano, mas não é o melhor momento. E fica nessa espera, nessa espera, nessa espera. Isso também é uma procrastinação. Porque talvez não exista o melhor momento. Talvez seja a forma de diálogo. Então, não querem começar enquanto estiverem 100% prontos. Tem que estar 100% pronto. Só que às vezes não vai estar 100% pronto. E para estar 100% pronto, você precisa estar diante de muitas situações, né? Porque o perfeccionismo, ele vai produzir paralisia. Ele vai te travar em algum momento. Então, pessoas que têm medo de não alcançar o padrão que criaram também têm essa tendência a ter a procrastinação. Tarefas também que são mal definidas ou mal organizadas. Quanto mais abstrata a tarefa, maior a probabilidade de procrastinar. Por exemplo, eu quero escrever um artigo. É uma demanda ampla, né? Não tem um início claro. Então, pode haver aí uma ausência de clareza que vai gerar ansiedade e um bloqueio. Então, além disso, a procrastinação também gera esse estresse, essa ansiedade, autocobrança, autocrítica, e por isso que é tão importante trabalhar sobre ela. Ô, Angélica, como é que a gente aprende a lidar com essa procrastinação? Por que é que ela se repete tanto? Então, a procrastinação
ela é aprendida a partir do reforço imediato, que nem eu falei para vocês. Então, ela ativa ali nosso reforço de dopamina, que é como se fosse uma dopamina que é viciante, que é bem parecido com a questão das redes sociais e com as telas, né? Que vai vendo, 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 vendo. Então, gera essa questão. E cada vez que a gente adia uma tarefa e sentimos alívio, o nosso cérebro registra. Não, calma aí. Evitar essa tarefa aqui me faz sentir melhor. Eu vou repetir e entra no ciclo. Então, com o tempo, cria-se um hábito emocional e comportamental também, mesmo sabendo que procrastinar atrasa a vida, né? O cérebro ele valoriza o alívio rápido. Então, é óbvio que ele vai criar esse ciclo, que ele quer o que é mais rápido ali naquele momento. Então, aprender a lidar com essa procrastinação vai envolver entender todo esse ciclo, que é você se conhecer melhor, é você interpretar quais são os pontos e os momentos que você faz isso, né? Quais são as tarefas que você adia, modificar esse comportamento, regular essas emoções que estão associadas à tarefa. Então, você vai precisar entender qual é o comportamento que eu tenho quando eu faço essa tarefa, quais são as emoções que estão associadas, o que é que eu penso quando eu vou fazer isso e eu deixo para depois, né? Ajustar algumas crenças que são disfuncionais, que não têm função mais na sua rotina, como pensamentos que podem atrasar também, e reorganizar a tarefa para tentar tornar ela mais executável. Ou seja, procrastinação não é ter força de vontade, é você tentar aprender novos padrões de autorregulação, o que faz todo o sentido para que vocês consigam diminuir essa intensidade, esse ciclo de alívio imediato pela procrastinação, tá? Então, aqui vai algumas dicas e técnicas dessa autorregulação e a redução também da procrastinação. São estratégias que são usadas na TCC, na neuropsicologia e também na terapia baseada em processos. Então, a gente tem uma primeira técnica que é a técnica da tarefa minúscula. Como é que é isso, Angélica? É você tentar transformar a tarefa grande em uma ação que é absurdamente pequena. Eu geralmente peço, né, para que as pessoas tentem fazer uma lista daquilo que tem mais urgência, aquilo que precisa de prazos, né, para poder aí tentar fazer uma organização. Então, como é que eu posso aplicar essa técnica? Você vai quebrar uma tarefa complexa em etapas tão pequenas que vão parecer ridículas de tão simples. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu falei da questão de escrever um artigo, né? Eu sei que é algo mais exorbitante, mas é porque justamente não tem um início, não tem uma didática, não tem uma situação geral. Então, qual é a tarefa grande? Escrever um artigo. Ah, eu tenho que escrever um artigo, ou então eu tenho que escrever um relatório, eu tenho que escrever uma devolutiva, eu tenho que escrever algo para a empresa. É, tenho que escrever uma situação, quem trabalha lá nas escolas, tenho que escrever aqui os relatórios dos alunos, enfim. Então, qual é a tarefa grande? Escrever isso aí. Já gera para você a questão de tédio ou de dificuldade ou de ter que pensar muito. Então, o que é que eu vou precisar fazer? Microtarefas. Então, quais são minhas microtarefas? O que é que eu preciso primeiro? Abrir o notebook. Segundo, abrir o Word. Terceiro, criar um documento. Quarto, vou escrever o título. E quinto, vou escrever apenas a introdução, 3 linhas. Pronto. Você já diminui aí toda essa questão que vai parecer que para o seu cérebro é algo intenso, exorbitante, e você vai fazendo aos pouquinhos, um passo de cada vez. Então, já é uma maneira. Angélica, eu tenho que fazer isso só para, se eu for escrever um artigo? Não, é em qualquer atividade da sua rotina. Digamos que você vai arrumar o seu quarto. Qual é a tarefa grande? Arrumar o quarto. Tá, então quais são as microtarefas? O que é que no quarto que eu posso facilitar? Eu posso dividir até por dias da semana, né? Pra eu não ter que achar que eu tenho que arrumar tudo. Então tá, eu arrumar a cama diariamente, então arrumar a cama, a prateleirazinha, né? A cômoda que tem, arrumar o guarda-roupa, só que aí o guarda-roupa também eu acho uma tarefa que pode ser grande. Então, arrumar roupas, né? Separar roupas para doações. E você vai criando mini tarefas ali, como se fossem micro tarefas realmente, para que vocês possam fazer. Porque se ficar na cabeça de vocês arrumar o quarto, tem muita coisa no quarto. Então, realmente, o seu cérebro ele vai entender que tem muita coisa. Então, você aqui precisa se organizar,
para as microtarefas e poder ir como se fosse uma listinha, né? De check, check, fiz, não fiz. Tem aplicativos que vocês podem colocar no celular e que aparecem na própria tela do celular para que vocês possam ir acompanhando. Então, pelo menos 3 objetivos por dia você pode ir colocando, preenchendo. Isso pode trazer um alívio de que você realmente está fazendo aquela tarefa que antes era grande. Então, dá para você fazer isso com várias coisas. Ah, eu tenho uma tarefa grande, já que é organizar o meu ambiente de trabalho. Então, quais são as microtarefas? Jogar fora os papéis que estão soltos, que não servem mais. Guardar apenas 5 itens, né? Passar pano em uma prateleira, organizar apenas uma tarefa, mas é uma listinha de itens que você vai meio que ticando ali, ó. Então, microtarefas, elas reduzem bastante a barreira emocional e facilitam esse início. E dá para vocês fazerem isso, só que precisa executar. Não adianta eu estar aqui na aula aprendendo sobre o que é procrastinação, ou você já tinha uma noção do que é, do porquê que eu procrastino, e eu não executar, eu não ter, né, uma iniciativa. Outra técnica também que eu vou ensinar para vocês é a regra dos 5 minutos. O que é a regra dos 5 minutos? Eu vou me comprometer a fazer apenas 5 minutos de tarefa. Não é para fazer muito, é só para começar. Então, vou estudar só 5 minutos. Geralmente vira 20 minutos, vira 30 ou mais, porque o início é sempre a parte mais difícil. Mas você vai colocando gradualmente para fazer isso. Vou ler 2 páginas do livro. Que você vai ler. Ah, eu tenho tal livro para ler. Qual é que é a tarefa grande? Eu tenho que ler um livro. Só que se você ler 2 páginas por dia, 3 páginas por dia, pode ter certeza que em um mês você consegue finalizar esse livro. Só precisa se comprometer a fazer apenas 5 minutos de tarefa, né? Ah, eu tenho que ler os e-mails. Vou responder apenas um e-mail, 2 e-mails, 3 e-mails. Você vai colocando também uma regrinha. Então, até para isso, você pode colocar, eu tenho 5 minutos. Nesses 5 minutos é o que eu vou utilizar para fazer isso aqui. Nada mais do que isso. Ah, Angélica, consegui 10 minutos, consegui 15. Porque você só precisa incluir como se não fosse algo muito extenso. Porque o seu cérebro sempre vai entender que algo extenso vai te gerar tédio, vai gerar cansaço, né, fadiga. Então, ele vai facilitar. E por facilitar, vai adiar. Então, você precisa alterar isso aí. Então, essa técnica funciona porque tira a sensação de peso e ativa o cérebro também para ação. Qual é a outra técnica que eu tenho também que vocês podem estar utilizando? A técnica Pomodoro. Essa técnica ela é muito utilizada e muito falada também, de uma forma adaptada. Então, ciclos curtos de foco, mas algumas pausas rápidas. Então, como é que eu posso aplicar? 20 minutos eu fico focado naquilo que eu preciso fazer. Em 5 minutos eu fico em pausa, ou eu faço um alongamento, ou eu bebo bastante água, né? Eu tiro um momento para respirar. É uma pausa, ou eu caminho entre o local que eu estou, né? A cada 4 ciclos, eu vou colocando uma pausa maior. Então, assim, 20 minutos focado, 5 minutos de pausa. Aí, 20 minutos focado, 10 minutos de pausa, né? Você vai aumentando, então tenho que estudar. Se eu tenho que estudar, eu vou colocar 20 minutos de leitura, e 5 minutos eu vou estar ali, uma água, um alongamento. Ah, tenho que limpar a casa, 20 minutos lavando a louça ali, eu vou colocar 20 minutos, né? O que eu puder adiantar, eu adianto. Em 5 minutos, eu dou uma descansada, eu saio um pouquinho e tal, coloco uma música se for para ouvir ali, enquanto eu faço isso também. Ah, tenho que trabalhar, então tenho que escrever relatórios. Então, 20 minutos eu estou escrevendo relatórios, 5 minutos eu levanto e respiro. Angélica, vai funcionar sempre? Não necessariamente vai funcionar sempre, não. Mas é só para um início para que vocês já possam ir quebrando esse ciclo de procrastinação. São técnicas justamente para que vocês possam adaptar e já ir modificando esse comportamento. Depois vocês vão criando estratégias ao longo do tempo. Então, essa versão adaptada para 20 minutos funciona melhor para quem sente ansiedade ou tem baixa tolerância a longos períodos de foco, né? Porque o Pomodoro realmente, ele não é com 20 minutos, é um pouquinho mais. Então, o adaptado é com 20 minutos justamente porque eu sei que tem pessoas que têm questões de ansiedade ou até comorbidades, enfim. E aí precisa ser um pouquinho adaptada, tá? Uma outra dica. O mapeamento das emoções. Como que é isso, Angélica? É identificar quais são as emoções que surgem quando a gente pensa na tarefa, que é aquilo que eu falei de reconhecer, né? Então, nomear o que você sente vai reduzir bastante a intensidade, vai facilitar essa autorregulação. Então, algumas perguntas que vocês podem se fazer. O que é que eu sinto quando eu penso em trabalhar?
O que é que eu sinto quando eu penso que eu tenho que que eu tenho que preencher o sistema, a planilha, tal, para fulano? O que é que eu penso quando eu tenho que programar essas aulas? O que é que exatamente eu estou evitando? É realmente fazer as aulas ou eu estou evitando ficar cansada? Estou evitando que olhar para as aulas e ver que não está perfeito? Então, essa emoção tem relação com a tarefa. E muitas vezes você pode trazer essa pergunta também. Essa emoção que eu estou sentindo tem relação com a tarefa ou é comigo? E vocês vão descobrir que muitas vezes não tem relação com a tarefa, tem relação com você mesmo, sobre os seus pensamentos. Então, pensar em estudar, por exemplo, gera ansiedade. Tenho medo de não entender. Então, você percebe que a situação é com você, não é a tarefa do estudo. Pensar em organizar documentos me gera tédio. Então, tenho a sensação que eu estou perdendo tempo. Óbvio que seu cérebro vai gerar como se fosse uma procrastinação. Pensar em enviar currículos me gera insegurança. Eu tenho medo da avaliação. Então, vocês estão percebendo que é tudo mais voltado a você? Então, quando a pessoa entende o que está evitando, você consegue retomar o controle e pelo menos entender para criar uma dessas técnicas aí, para poder prosperar dentro dessas técnicas, né? E uma das outras técnicas também que eu sempre incluo é a questão de autocompaixão, do diálogo interno regulador. Isso é muito importante, porque procrastinadores crônicos, que tem procrastinadores crônicos, tendem a ter forte autocrítica. E a autocompaixão reduz esse peso emocional e facilita o engajamento. Então, assim, como que eu posso aplicar isso? Substituir pensamentos de cobrança por frases gentis, realistas, motivadoras. Então, ao invés de você pensar, eu sou horrível, nunca faço nada direito, você vai trocar. É difícil para mim, mas posso começar devagar. É difícil, mas não é impossível. Né? Então, é difícil para mim, mas posso começar devagar. Eu sou horrível, eu nunca faço nada direito. Não se autocritique assim. Você não merece passar por isso. Então é difícil para mim, mas eu posso começar devagar, até porque tem alternativas. Quando a gente está dirigindo, quando a gente está ali, né, numa rota, e aí a gente está utilizando o GPS, se a gente sair numa rua sem saída, o que é que ele faz? Ele recalcula a rota. O nosso cérebro também é capaz de fazer isso. Só que a gente tem o controle geral de poder avaliar essas questões comportamentais de pensamentos. A gente não controla as emoções, mas a gente consegue também adaptar a forma como a gente lida com isso. Entende? Então, a gente precisa recalcular sempre a nossa rota. A gente não pode ficar rígido, que é, Angélica, eu não consigo, eu estou sempre nisso aí, já desisti. Não, a gente precisa sempre estar recalculando a nossa rota. É um GPSzinho. Estou numa rua sem saída, vamos recalcular. Eu não vou ficar ali parado olhando para a parede sem saída. Eu vou voltar, vou para outros caminhos, entende? Então, é isso que a gente faz. Então, outro exemplo de autocompaixão, você fica pensando, eu tenho que fazer tudo perfeito, se não tiver perfeito, as pessoas vão me criticar, vai ser ruim, você vai trocar, você fala, não, eu posso fazer o melhor possível hoje, posso ajustar depois, mas hoje, o meu melhor e o possível é esse aqui. Outra situação também que fala, que vem bastante justamente nesse ponto da procrastinação é, eu sempre deixo tudo para depois, eu sou assim, eu não vou mudar não. Então você vai substituir, ao invés de você ficar pensando isso. Hoje eu posso tentar fazer um pouquinho diferente. Porque você pode. Teve muitas coisas que você provavelmente fez diferente e você conseguiu. Só que você não conseguiu validar. É diferente. Então, esse tom interno, ele facilita muito a ação. Angélica, mas aqui o meu pensamento já é assim. Então, muda, substitui, troca a rota. A sua rota não são desses pensamentos. Vai para outra rota de pensamento, porque você é capaz e é possível que isso ajude. Agora, se você realmente se colocar no lugar de ficar sempre autocriticando, reclamando, de vitimismo, obviamente você vai passar por todo um processo. E não vai ter ninguém para salvar, porque provavelmente vão ter pessoas ao redor até sem saber, mas você está fazendo o que por isso? A gente tem que ter ação, pessoal. A gente tem que ter ações diante do que a gente percebe. E essas são algumas ações que a gente precisa ter, o quanto antes, para que não gere uma procrastinação, para que não gere questão de estresse, né? De ansiedade também. Outra técnica que eu vou passar para vocês, que é a clareza de objetivos, né? É o SMART. Alguns eu coloco aqui adaptados. Na versão original, vocês não vão encontrar exatamente assim, porque eu tento adaptar, porque eu sei que podem estar atrelados também com outros transtornos, né? Então, muitas das ações que eu trago para vocês, elas podem estar adaptadas.
O cérebro, por exemplo, ele procrastina quando a tarefa ela é muito vaga, que nem eu falei para vocês, uma atividade grande. Ah, eu tenho que organizar o carro. É uma tarefa grande, porque provavelmente eu vou ter que tirar o lixo, eu vou ter que lavar o carro, vou ter que olhar o que é que tá, né, legal ou não, se tem que levar na oficina, se tem revisão para fazer. Então é uma tarefa um pouquinho vaga. Eu tenho que arrumar a casa. É muito grande a casa, e muitas vezes tem grande que eu falo no sentido de tem cômodos, tem situações pequenas, então é vago. Eu preciso criar as microtarefas, igual eu falei para vocês. Então, tornar isso específico vai facilitar esse início. Então, qual que são os exemplos? O ruim, no caso, que seria, quero ser mais organizada. Ao invés de colocar quero ser mais organizada, você vai colocar o start ali, que é como se fosse um smart adaptado. Vou organizar a estante pequena hoje, das 19 às 19h30. O seu cérebro vai entender que é uma tarefa para fazer, mas é uma tarefa curta. Não parece que vai demorar muito, parece? Então, ao invés de falar quero ser mais organizada, você já vai colocar, vou organizar a estante pequena hoje, tá 19 às 19h30. O que que pode ser ruim para clareza de objetivos? Ah, eu preciso estudar mais. O seu cérebro já sabe que a questão de estudo gera para você um nível de que você tem que passar um tempo maior. Então, você precisa adaptar. Então, o que que seria o SMART ali? De 8 às 8h20, eu vou revisar o capítulo 3 do livro tal. Tem uma tarefa específica. Não é algo que parece longo, e tem um período também. O que que poderia, ou um outro exemplo que realmente acontece, e acontece muito, bastante. O que que seria ruim para vocês ficarem colocando, principalmente para clareza de objetivos para o seu cérebro? Precisa emagrecer. Ah, Angélica, mas eu não consigo, eu deixo para depois, eu acabo ficando ansiosa, aí eu como muito, e no dia outro eu acabo me satisfazendo com uma pizza, com um sanduíche, enfim. Porque o seu cérebro provavelmente só passar um carro de som para passar. Só que provavelmente o que acontece? Quando você tem esse pensamento, ele é muito extenso realmente. Ele tem muitos fatores, você precisa passar por muitos fatores. Você tem que começar a trazer uma tarefa. O que seria o SMART para isso aí, para clareza de objetivos? Vou caminhar 20 minutos 3 vezes na semana. Já é um objetivo específico. Eu não preciso focar no eu preciso emagrecer. Eu preciso focar nas ações que podem me ajudar a emagrecer. Eu não preciso focar que eu preciso estudar mais. Preciso focar nas ações que vão me ajudar a estudar mais. Eu não preciso focar em quero ser mais organizada. Eu preciso focar nas ações que vão me deixar mais organizada. Entende? Então, por mais que vocês tenham uma noção do que vocês querem ser, não fiquem focados nisso, não coloquem a lente de vocês para isso. Então, a gente precisa planejar pela energia, não só pelo tempo. Então, algumas horas do dia são melhores para o foco, outras para tarefas mais mecânicas. Vocês precisam entender isso também. Então, digamos que pela manhã algumas tarefas cognitivas são exigentes, né? Então, estudar, escrever textos, preparar relatórios. À tarde, trazer mais tarefas operacionais, responder mensagens, organizar documentos, atividades repetitivas. É importante que vocês tenham uma rotina e que vocês criem isso em agendas, principalmente visuais. Isso ajuda muito vocês, para que vocês tenham esse entendimento e consigam, né? Deixar de procrastinar. E à noite, tarefas mais leves, tipo rotina de casa, um planejamento do dia seguinte, que ajuda bastante também. Quando você se organiza no dia anterior, no dia seguinte você não precisa se preocupar com a correria, com atrasos. Então, isso também ajuda na procrastinação. E isso também reduz a necessidade de forçar a motivação. Ah, eu preciso estar motivado, eu preciso fazer isso, e você fica forçando. Então, isso vai reduzir bastante a sua necessidade, que você não precisa ter essa necessidade de forçar a motivação. E essa reestruturação cognitiva, muitas vezes, é saber identificar esses pensamentos que são disfuncionais e substituí-los por interpretações mais funcionais. O que que é funcional? Aquilo que tem função. O que que é disfuncional? Aquilo que não está tendo função no meu cérebro. Eu, particularmente, acredito que todo pensamento tem uma função no nosso cérebro. Só que muitas vezes essa função vai ser positiva e muitas vezes essa função vai ser negativa. Só que na técnica, né, cognitivo comportamental, a gente usa como disfuncional justamente para interpretar que não está tendo função para você. Então, digamos que você tem um pensamento, ah, eu não estou motivado. Será que esse pensamento, ele realmente é funcional para mim? Porque a ação vem antes da motivação, então eu posso começar só um pouco. Eu posso pensar desse jeito, ao invés de pensar, eu não estou motivado, eu posso já questionar esse pensamento e falar, não, peraí, mas a ação, ela vem antes da motivação. O que é motivação? O que é que tem na palavra motivação? Ação.
Se eu não tenho ação, não tem motivação. Então não tem como realmente. Se eu estou aqui só falando, falando, pensando, pensando, programando e não tenho ação, meu cérebro não vai entender realmente e nem vai gerar uma motivação para mim, porque eu não estou tendo ações sobre isso. Então eu posso começar só um pouco, você vai mudando. Ah, se não sair perfeito, não vale a pena. Já tem que modificar. Esse pensamento é do tudo ou nada, né? É um pensamento totalmente disfuncional, é uma crença que vem aí, precisa modificar. Então, primeira versão serve para melhorar depois. Ah, demora demais, vai ser cansativo, você nem começou ainda. Você nem sabe exatamente como que vai ser esse período, então posso fazer por 10 minutos, depois eu avalio. Você vai modificando. Então, a reestruturação reduz esses medos e crenças que sustentam também essa procrastinação. Vincular a conclusão de tarefa como algo agradável como depois de organizar a mesa, assistir 10 minutos de um vídeo que você gosta, depois de estudar 20 minutos, tomar um cafezinho gostoso que você gosta, né? Depois de enviar um documento, vou tirar uns 5 minutos ali. Ah, eu gosto de ficar no celular, eu gosto de fazer isso. Apesar que eu não indico muito que fique em telas, não, tá, pessoal? Mas se for a situação que você gosta, tudo bem. É como se o cérebro aprende. Concluir tarefas, recompensa, você vai substituir. Ao invés de adiar tarefas para recompensa, você vai concluir tarefas para poder dar recompensa como um reforço positivo. Você só não pode exagerar e utilizar como se fosse todas as vezes, porque isso se gera também como se fosse um vício e aí não é tão regulatório, né? Não vai compensar muito nessa situação. E uma organização ambiental que pode trazer esses benefícios também. Então, um ambiente caótico geralmente traz uma mente dispersa. Se eu tenho um ambiente caótico, vai ter uma mente dispersa. Se eu tenho um ambiente que é preparado, o meu início vai ser facilitado. Então, é questão de organização e de ações. Então, por exemplo, deixar apenas o material de tarefa na mesa, eu não preciso deixar tudo. Eu não vou fazer tudo naquele dia, então eu deixo apenas aquilo que eu vou utilizar. Guardar o celular em outra sala durante o Pomodoro, se for utilizar o Pomodoro. Preparar o ambiente do dia anterior. Então, preciso fazer isso aqui no dia seguinte. Então, o que que eu preciso para amanhã? Isso aqui, então já deixa ali separadinho, já ajuda também. Usar fones de ouvido, como aquele ruído branco, com música instrumental. Tem algumas pessoas que gostam e que ajuda bastante para que você consiga se concentrar naquela tarefa. Ambientes prontos, eles trazem essa redução da necessidade de força de vontade. Então, pode trazer ainda mais essa versão para vocês, de que vai facilitar para que vocês não procrastinem, que vai facilitar para que vocês não gerem mais ansiedade, autocrítica, né? Precisa ter essas organizações. Então, vocês viram quanto que tem alternativas e caminhos? Esses são alguns dos caminhos que eu trouxe para vocês, são ferramentas que vocês podem utilizar no dia a dia. Só que qual é o primeiro passo? Eu preciso me conhecer, eu preciso entender, eu preciso me observar, né? Eu preciso justamente criar listas, me organizar, criar uma rotina para mim, colocar tudo naquelas lacunas que estão em branco na agenda, o que é que eu preciso. Quanto mais visual, melhor para você. Se for o caso, imprima e coloca, né, em lugares que você possa visualizar. Crie uma rotina para você e crie pequenos micropassos. Não precisa ser a tarefa extensiva, mas micropassos. Segunda, eu separo as roupas. Terça, eu coloco as roupas para doações. Quarta, eu coloco essas roupas aqui que precisam lavar. Quinta, eu dou uma limpada ali no guarda-roupa e deixo dobradinho as roupas. Talvez até quinta-feira você já tenha concluído tudo. Então, a procrastinação não é falha de caráter, tá? Não é preguiça, mas é um mecanismo de regulação emocional que a gente aprende ao longo da vida, infelizmente, né, em muitos casos. Então, lidar com ela vai exigir autoconhecimento, autorregulação emocional, organização das tarefas, mudança de padrões cognitivos, prática consistente de novos hábitos que precisa modificar, e cada pequena ação já vai quebrar o ciclo da procrastinação e vai fortalecer esse funcionamento executivo do cérebro. Então, se hoje você se identifica com uma pessoa que procrastina muito, já começa a fazer uma rotina, uma organização, um mapeamento do que você costuma procrastinar, né? Como é que você pode transformar em microtarefas, como é que você pode organizar uma rotina para você, preencher realmente. Ah, Angélica, minha rotina deixo a Deus dará. Do jeito que tá, eu vou fazendo. Crie uma rotina, então, para você. Isso também evita que você fique ali o dia todo, sem fazer nada, que às vezes não é sem fazer nada, mas pensando muitas coisas, né? Às vezes deixa para depois se critica, se culpa. Então, vamos modificar isso aí.
Vamos começar a ter ações para poder estar motivada. Como eu falei, motivação. O que que tem motivação? Ação. Já é bem claro e óbvio. Então, eu preciso ter ações. Se eu não tenho ações, meu cérebro não entende e acaba ficando mais exausto ainda, porque só vai ter o pensamento, não vai ter ação, certo? Então, a gente finaliza hoje essa aula para compreendendo sobre o que são essas questões de técnicas de autorregulação, né, redução de procrastinação e por que que a gente procrastina, evitando também trazer algumas conceitualizações para que vocês se sintam mais confortáveis no dia a dia e comecem realmente a ter ações e comportamentos mais condizentes com a rotina de vocês. Até porque vocês merecem prosperar. E essa é uma forma de prosperar, né? Minha mudança de hábitos, minha mudança de pensamento, minha mudança de rotina pode sim ser uma forma de prosperar diante do todo. Eu vou deixar um momentinho para vocês aí, para quem quiser, né? Se tiver alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje, pode abrir o microfone, que aí eu vou estar respondendo a vocês. Teria alguém que gostaria de tirar alguma dúvida sobre a temática de hoje? Olá, bom Nada? dia. Bom dia. Somente agradecer pelo conteúdo de hoje, viu? Ai, que bom que tenha São gostado. rotinas que, sim, são rotinas que eu tenho, ações, na verdade, que eu tenho colocado dia após dia em prática. Maravilha. E muito obrigada por participar da aula, né? E ter compreendido também essa temática. Mais alguém, pessoal? Bom dia, professora, seja Bom bem-vinda. dia. Bom dia, os colegas. Essa aula de hoje foi toda só para mim, professora. Muita coisa que eu não entendi, agora me entendo. Sim, Procrastinação veio para me abrir mais os olhos e a mente. Foi ótima essa aula. que Obrigada. bom. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Vamos colocar em prática agora, né? Se percebeu, vamos colocar as ações, modificar. Até fiz Oi, aqui umas. Bom dia, pessoal. Bom Eu vou, dia. eu vou discordar da colega, que ela disse para ela. Eu até falava no chat, acho que com a Nath agora há pouco. Léo, como é que tá? Eu disse, hoje a Angélica resolveu dedicar a aula para mim. Foi tudo de especial. Então, como é que eu vou dizer para você? Eu já faço terapia há um tempo, e aí eu colocando essas situações, e a minha terapeuta me falou, me apresentou essa palavra que até então eu não conhecia, né? E Hum, realmente, mas é uma carga muito, muito pesada, é muito complicado para a gente. Eu, assim, esses passozinhos aí que você disse, eu até tento. Eu confesso que todo dia. É mais ou menos aquela coisa de quem tem um. Que realmente também é um problema. Da luta de uma pessoa que é viciada em alguma coisa que todo dia ele faz e todo e um dia ele cai. Então, assim, eu começo a fazer, por exemplo, a questão do quarto. Ah, hoje eu vou só arrumar meu guarda-roupa. E aí eu tiro tudo naquela empolgação, naquela coisa toda. E aí vai daqui a pouco, bate aquele desânimo, bate essa preguiça, bate essa coisa. Aí eu junto tudo, caço alguma coisa do guarda-roupa, um saco, uma coisa, depois eu faço. Aí simplesmente me deito e acabou, e não concluo. É um desafio complicado esse da gente, né, se libertar, da gente conseguir sair desse, como é que eu posso, desse buraco da procrastinação. É bem complicado, mas é isso. sim, mas assim, só de você estar também nesse processo de autoconhecimento já é importante também, que você falou que faz, né, o processo de terapeuta e tudo. Então, isso já é importante. E outra coisa, eu passei várias dicas, então, assim, se uma não funcionou, vamos tentar outra. E aí, muitas vezes, a gente não consegue nesses sinais de microtarefas, porque o nosso pensamento ainda está gerando como se fosse a questão do pensamento de, vai me cansar. Então, eu preciso modificar talvez o pensamento. Então, lembra que eu falei? Vamos tentar primeiro identificar quais são os pensamentos que me geram a emoção sobre isso aqui e ir modificando também, porque eles podem ajudar.
Então, talvez você não esteja conseguindo ainda, porque tem algum pensamento que ainda te gera essa falta, né, de como se tivesse falta de motivação. Então, num contexto bem macro e depois da participação do ICP, é, como eu digo também, eu costumo dizer que eu sempre soube, tipo assim, que tudo é psíquico. Então, quando você coloca isso, né, que não vou conseguir, que não vai dar certo, que não. É bem complexo. O cérebro é uma coisa que o negreiro, todo finalzinho, ele repete. É Sim, exercício. Nosso cérebro, a nossa mente tem que exercitar. Então, assim, muitas coisas eu não coloco, que eu não vou conseguir, que eu não vou. Mas é como eu falo, tipo, eu começo a fazer, toda a empolgação que eu vou fazer, só que daqui a pouco bate o desânimo, e aí eu parei por ali. Mas eu não que eu coloquei que sim, eu não vou dar conta, não. Quando eu começo para fazer, para dar conta, para sim, concluir. Vai. Eu tenho muito. Antes era só coisa de velho. Eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa jovem que eu esqueci. Eu digo que bacana, porque antes de esquecer era coisa só da vovó. Ah, a mamãe tá ficando velha, tá esquecido. Hoje tá assim meio que nivelado, né? Então, sim, assim, essas situações do esquecer. Então, eu tenho aqui Mauro Cid, que fazia as coisas para ele mesmo. Então, eu tenho aqui uma coisa que eu escrevo para mim mesmo, tipo assim, agenda do dia. Todo dia eu coloco sim, lá o que eu vou fazer hoje. Não esquecer, eu coloco o título até assim, não esquecer de. Aí, dois pontinhos, que é o que eu tenho que fazer durante o dia, tipo, ligar para alguém, pegar um documento X, procurar um documento, fazer isso. E no final do dia, às vezes eu vou lá na minha agenda e tipo assim, então de hoje só não consegui, só não fiz isso, só não deu para fazer isso. Mas assim, eu não coloco que eu não vou conseguir, né? Eu não tenho esse sim, pensamento, porque é como eu digo, eu entendo que tudo é psíquico. Então, se você coloca que você não vai conseguir, o teu cérebro ele já registra, ele já vai sim. registrar. Eu até, às vezes, as coisas ela fica no subconsciente. Aí eu pergunto assim: você sabe onde é que fica o subconsciente do nosso cérebro? É embaixo do solado do pé. Então ele está bem, bem escondido. E com o passar do tempo ele vai emergir. Então eu não uso essas falas de que não vai dar certo, que não vou conseguir, porque eu entendo que tudo é psico, né? Então quando eu falo nesse contexto de um poço difícil da gente sair, mas é por isso, quando eu comer, eu nunca pensei, eu vou começar, mas eu acho que não vai dar tempo, não. Mas eu vou tentar aqui, vai que dá certo. Não. Eu começo com o propósito, com o objetivo de que vou fazer. Só que no meio do Sim. caminho, né? E vai Eu tendo sempre. paciência com você mesmo, vai sendo gentil com você mesmo, e Eu aos vou pouquinhos deixando. mesmo, porque é difícil. Eu É vou mudança de deixando. hábito, né? Eu vou Então vai aos deixando. pouquinhos tentando Por modificar. exemplo, uma coisa que tem me. Mas como eu digo, eu não quero me preocupar com isso. Eu tenho uns 3 meses que eu tinha, porque a gente sabe que agora, período de temporada, essa questão de viagens se torna mais cara a passagem. E eu fui Uhum. postergando isso, e tá chegando, e eu comprei minha passagem. Eu digo que vai ser complicado, porque eu sei que quando eu for comprar, final de ano, temporada, vai estar. Mas e aí? Não fiz, entende? Então é isso que eu digo. É complicado esse fundo desse poço da procrastinação. Mas é Sim, isso. Cada dia é um novo dia, um passo de cada vez, um passo a cada dia, e tentar sempre, né? com certeza, não pode desistir, né? Mesmo que você Pois faça é. as Viu, pausas de colega? descanso. Eu não lembro como é o nome da colega, não. A aula não foi só para você, não, viu? Maria Muita Helena, gente, muita gente se para achou Maria aí. Helena. Muita gente se achou aí. Eu disse que foi para mim, mas tudo bem. Obrigada, Cleo. Obrigada pela Pois, contribuição. Nada, Angélica. quando eu, por exemplo, uma arrumação, eu vou até o final, principalmente guarda-roupa. Se você, tudo que eu vou fazendo durante a semana que pertence àquilo ali, eu já vou deixando no lugar, porque senão você se perde. E eu que já sou bem novinha assim, né? Eu tenho que ir medindo as forças devagar. Estamos no grupo dos 50 mais. Pois é, eu assistindo a aula aqui, como eu disse, já vamos partilhar aqui, a aula foi para nós duas, de repente aparece uma outra colega e vai dizer, não, eu também estou no grupo, também foi para mim. E eu cheguei de viagem ontem, eu digo, quer dizer, foi um tapa de luva que a Angélica deu na minha cara, pois eu vou
Eu vou desarmar minhas coisas hoje tudinho, eu vou organizar minhas coisas tudinho, minha baguncinha da viagem, das coisas, eu não vou deixar nada para depois fazer tudo hoje. E tava ali desarmando a massa. Para te dar um Organizando aos exemplo, pouquinhos. para dar um exemplo, colega. Quando eu trabalhava, eu entrava 7 horas no serviço. Eu levantava 4h30, 5 horas. Quando eu saía de casa para entrar no serviço, eu já deixava meu almoço todo pronto. Tudo já em ordem. E chegava no horário. Mas isso foi... Professora, bom dia. Bom dia. Bom dia, Camila. O seu áudio está falhando um pouquinho. Não sei se está para todo mundo ou Tá só para ouvindo? mim. Agora estou ouvindo. Vai. Tá é que tá travando aqui, a internet tá ruim. Pronto. Assim, tá, É, assim sem a câmera, eu estou nesse, conseguindo ouvir direito. é, nesse período que aqui a aula ainda não terminou, que a gente está conversando, né? Aí eu já arrumei a Sim, cama de minha mãe, já arrumei a cama que eu dormi, que eu não moro mais aqui com minha mãe, né? Desde que eu comecei sim. o processo de autoconhecimento e tal, eu falei, eu tenho que ir para minha casa, porque, né? E tal. Mas aí eu já Uhum. arrumei aqui as coisas, e assim, para mim, por exemplo, lá em casa é sempre tudo organizado. Mas eu queria dividir uma coisa que, como eu tenho eu não tenho esses compromissos que algumas colegas têm de acordar muito. Eu acordo muito cedo, mas eu vou rezar, eu vou fazer outras coisas. Mas assim, o meu trabalho é muito eu trabalho para mim e eu não tenho, eu nunca fui CLT, minha carteira nunca foi assinada, né? Então, Uhum. assim, é uma dificuldade também, professora, quando a gente tem muito tempo livre, né? O ICP Academy, na verdade, é uma coisa que está me dando uma rotina. Coisa que Uhum. é muito importante para a sua saúde mental, inclusive, para o seu conhecimento e autoconhecimento. Mas, assim, eu vivo de outra renda, né? De uma renda passiva. Então, eu não tenho chefe, eu não tenho obrigações. É como se eu já tivesse aposentada, sabe, professora? E isso com 47 anos. Coisas que as pessoas se Sim. aposentam com mais idade. E é uma dificuldade, sim, você se manter quando, por exemplo, minhas amigas estão ainda trabalhando ou com filho, eu não tenho filho, eu não preciso trabalhar de bater carteira, né? Então, assim, eu já tenho uma vida de aposentada, só que é mais nova. E isso é um desafio muito grande para. Por quê? Porque, por exemplo, você faz o esforço para ter um trabalho e aquele trabalho te rende o resto do ano, certo? Sim. Então, destinação ela é meio que natural. Então, assim, o que eu sinto aqui na minha casa, por exemplo, se eu deixo as coisas desorganizadas, na minha casa, eu não consigo deixar, né? Tá tudo, se você chegar agora na minha casa, tá tudo organizado. Não tem nada fora do lugar, assim. Algumas coisinhas, tipo armário, mas é pouca coisa, não é nada que eu não arrume rapidinho. Então, assim, mas assim, o que eu preciso fazer, o que eu queria te perguntar é isso. Já que eu não tenho, professora, uma tarefa, eu fiz muito trabalho social voluntário, né? Como dentista que eu sou. Mas eu tive poucos empregos. Eu tive 2 empregos na minha vida toda, de 24 anos de trabalho. 24 anos. Então, assim, é Sim. muito difícil ter esse pensamento de ser CLT nunca vou ser. Não consigo me Sim. ver jamais batendo ponto, jamais tendo chefe, ainda mais, por incrível que pareça, o que pagam para um dentista aqui na cidade perto não chega Hum. nem a R$ 3.000. E eu acho um absurdo uma pessoa Nossa. que estudou tanto, que se especializou, ganhar tão pouco. Então, assim, a outra, para mim, tarefa que eu me solidarizo com as colegas que já são aposentadas, é o que fazer com o nosso tempo livre? Como administrar nosso tempo livre da melhor maneira? Porque nós temos mais tempo Sim. livre do que pessoas que têm que estar no trabalho realmente 7 às 8, tarará, isso elas não têm como, né? Então, eu estou me dedicando atualmente, que foi minha grande diferença, fazer esses trabalhos de inteligência emocional, estudar essas coisas, é,
Eu, pessoalmente, a gente também fazer jejum, oração, coisas que me elevem espiritualmente, sabe? E que pensando também em ganhar, em ter seus ganhos extras de outra forma também, né? Mas que não é um emprego oficial. Eu nunca me enquadrei em emprego oficial, oficialmente, né? Então, assim, isso é bem difícil, viu, professora, porque eu não tinha ninguém para me dar metas, não tinha ninguém para me mandar, faça isso, faça aquilo, né? Eu tinha autonomia no meu trabalho, sempre tive autonomia. Então, isso para mim, com 47 anos agora, é uma grande dificuldade, é um grande desafio, né? E Você por essas você. sou eu por mim mesma. Não tenho, graças a Deus, mãe que precise de mim, não tenho irmãos, todos estão bem-sucedidos, né? Não tenho filhos doentes ou filhos que precisem de mim, filhos, né? Então, assim, eu não tenho motivações, grandes motivações para arrecadar. Ah, tem minha casa, eu já tenho. Tem coisas que eu já tenho. Então, assim, Uhum, o que é que eu não tenho? O que é que eu preciso me motivar? Porque as pessoas trabalham muito, a maioria para pagar a própria casa, né? Para ter uma casa própria, para ter um carro, para ter pagar colégio de filho, né? E aí eu não me vejo nem em um perfil desses, porque eu já tenho algumas coisas que as pessoas ainda vão ter que lutar muito para ter. E, na verdade, o que eu não tenho é que as pessoas às vezes têm e não dão valor, entende, professora? Como, por exemplo, filhos. Eu não dei valor a isso porque eu queria a minha carreira, eu queria, né, outras coisas. E aí, quando eu quis ter, por exemplo, 47, eu já não tive mais, não tenho condições de ter. Mas eu não me frustrei porque eu me doei no orfanato. Enfim, a gente tem que buscar alternativas para que as suas frustrações não te engulam e não se uhum. comparar, né? Também, ai, fulano foi para a Europa. Sim, daí fulano foi para a Europa e ainda não terminou de pagar a casa dele, né? Tem gente que prioriza outras coisas e a vida de cada um não é a sua vida, né? Então, assim, a grande dificuldade para mim, a importância de fazer esse trabalho é preencher meu tempo com autoconhecimento, preencher meu tempo com inteligência emocional, para saber sair das situações de estar fora da caixa, porque eu sou totalmente fora da caixa, né? Então, era isso que eu queria falar. Tá. Agradeço a contribuição, Camila, e é justamente isso. Eu acredito que todo mundo precisa ter uma rotina, independente de ter um trabalho fixo ou não, de ser carteira assinada ou não, mas sempre conduzindo de uma maneira que tenha realmente algumas coisas para você. E se você já tem algumas situações, né, já, graças a Deus, já tem muitas situações que outras pessoas lutam para poder conquistar, você vai introduzir que você não precisa ser realmente como os outros ou quem está CLT, enfim. Você vai gerar a sua vida, como você falou de uma maneira que o que é que eu preciso ter na minha rotina que poderia melhorar quem eu sou. E eu acredito que você já esteja fazendo. Então, quando você fala assim, eu estou investindo em inteligência emocional, em autoconhecimento, eu acredito que já é um caminho legal para você percorrer. Ah, eu não tô, tipo assim, exercícios, né? Ou dentro dos exercícios tem alguma coisa nova que eu poderia fazer, que eu gostaria. Leituras, dentro das leituras, tem algum livro novo que eu poderia incluir na minha rotina. Não sei se você gosta, né, de meditações, mas tem várias situações, várias listinhas de coisas que poderiam te fazer bem, que você poderia incluir, e que não precisaria ser repetitivo, você poderia incluir em cada um. Então, eu acho que até que você poderia aproveitar esse tempo para você realmente. Então, esse tal dia eu quero deixar justamente para poder pensar em novas ideias para essa minha gestão de trabalho. Então, coloco ali na minha agenda, algo mais visível, mas nunca esquecendo justamente de ter um momento para você, que eu acredito que você já esteja fazendo. Então, você está indo no caminho certo nesse ponto. Talvez você não precisa buscar muita coisa realmente, não esteja faltando algo, o que se precisa mesmo é você se concentrar em você mesmo. Então, algumas situações a gente precisa internalizar e colocar realmente algo visível para que eu possa perceber. Ah, você tem um tempo livre, então aproveita seu tempo livre, assista um filme, assista uma série, né? Veja algo que você possa fazer. Você não está deixando de fazer coisas importantes por você, pelo que você está me trazendo, tá? Que você me disse que está investindo em autoconhecimento e tudo mais. Então, se eu tenho pelo menos 2 horas, 3 horas ali livre, eu posso deixar livre, poder ficar sem fazer nada realmente. Sem fazer nada que eu digo assim, vou fazer o que eu tiver vontade, vou sair, vou ali num açaí sozinha, vou ali numa sorveteria, né? Vou dar uma saidinha, vou numa praia, né? Você vai buscar alternativas que você possa também reconhecer coisas que talvez você nunca fez, que você poderia fazer,
momentos consigo mesmo. Assim, ah, Angélica, eu já faço, então você está indo no caminho, não precisa de muito, não. Às vezes são coisas simples mesmo do dia a dia. Ah, eu vou ligar para um amigo, vou ligar para uma amiga que eu não ligo há muito tempo, vou visitar um tio, uma tia, vou passar um momento, né? Então, são situações que você pode preencher de uma forma muito básica. Não precisa de muito. Pela rotina que você está me passando, é mais livre ainda. Só que não na perspectiva que se torna ruim. Se isso se torna ruim para você, aí precisa modificar alguns contextos, mas até então é até algo legal que você já tenha conquistado muitas coisas que outros lutam muito para poder fazer, né? Para poder ter. Então, e até pela rotina, muitas vezes a questão de filhos, para eles se torna mais difícil ainda de poder dar uma atenção, porque eles precisam estar no trabalho para poder sustentar os filhos. Então, tem muitas situações que dependem de cada situação, de cada momento, de cada rotina, né? Pela sua questão é mais investir, de colocar uma agenda visual mesmo e incluir coisas novas que você poderia fazer que você nunca fez, ou coisas que antes você fazia e hoje não faz mais, né? Momentos com pessoas que você gosta, ligações, mesmo que seja por videochamada, se for um lugar distante, momentos na natureza, né? Exercícios físicos, terapias alternativas também. Eu quero fazer uma dança, quero fazer uma luta, quero fazer isso. Então, invista em coisas que vão te fazer bem. Só que eu não preciso, o que eu quero deixar claro é que eu não preciso ter uma rotina toda completa para que eu seja uma pessoa útil, para que eu seja uma pessoa que estou seguindo tudo. Não, se eu tiver ali 2, 3 horas livres, eu vou deixar livre. Não preciso que seja preenchido, certo? Mas muito obrigada, Camila, pela participação, pela contribuição também. Obrigada, professora. É porque também, além das colegas que são mais velhas, né, mais idosas, Sim, minha mãe tem 74 anos, tá fazendo TCC agora dia 10 em outra faculdade de sim, filosofia, com 74 anos, né? Então, ela buscou o quê? Dentro do que ela podia fazer, dentro da renda que ela tinha, ela não tinha dinheiro para ficar viajando, viajando, viajando. Então, ela investiu na faculdade. Isso foi a grande terapia, né? Filosofia é maravilhoso, assim, ela está se formando. Então, assim, eu quero dar também esse retorno para as colegas e para aquelas que não tiveram filho. Eu vou para a praia, professora, sozinha. Eu vou para o clube sim, sozinha, sabe? Eu também não faço extravagâncias porque eu vivo eu tenho um ganho, né? E se eu ficar começando a ficar, sim, falar, ai, não, agora eu quero ir para a Europa, eu vou gastar R$ 7 o euro, né? Só para tirar uma foto lá em Paris, enfim, não faço isso, essas coisas sim. extravagantes acima do que eu posso fazer porque eu tenho Uhum. ainda vontade, apesar de não ter filho, de deixar algumas coisas para meus sobrinhos, alguns sobrinhos meus, que eu tenho dois, na verdade. Eu tenho três, mas uma já tá muito bem encaminhada, o outro também. Na verdade, um que tem Sim, autismo, né? Então, assim, eu não quero gastar tudo que eu tenho para não deixar nada quando eu morrer, entende? Eu penso também nisso para depois. Então, assim, eu sim, consigo ser feliz também com pouca coisa, sabe, professora? Eu consigo, por exemplo, numa casa simples ser feliz, mesmo tendo uma casa maior, mais chique. Eu tenho uma casa maior, mais chique, eu podia estar morando lá, enfim. Mas eu falo, não, eu posso ser feliz aqui nessa menor e alugar outra e ter uma renda maior, entende? Então, sim, assim, a gente também ficar feliz no pouco é muito bom e não externar. As pessoas não sabem o que eu tenho, deixo de ter, porque isso não importa. As pessoas têm que saber quem eu sou. Algumas, outras a gente se recolhe mesmo, porque a pessoa se incomoda com que às vezes eu vivi isso e graças a que eu estou fazendo essa inteligência emocional, eu não me incomodei. Mas a pessoa me se incomodou só de olhar para mim e falar, poxa, você tem cara de patricinha. Eu falei, sim, você não sei o que lá é rica. Eu falei assim, sim, eu sou rica, eu tenho cara de patricinha, e daí? Mas você me conhece além disso? Você sabe quantos anos eu fiz tratamento, eu faço tratamento para saúde, eu atendo crianças de graça há 20 anos no orfanato, então você sabe de mim além disso? As pessoas te julgam pela sua cara. Eu não vou mudar minha cara para te agradar, eu vou simplesmente me afastar daquelas pessoas que me julgam sem me conhecer, porque tem ambientes que não te pertencem. E por você, às vezes, possuir algumas coisas, bens materiais, que o outro não tem. Além de bens materiais, a sua própria cara. Você nunca lavou um banheiro? Eu falei, gente, eu lavo o banheiro da minha casa quase todo dia. Enfim, como é que você pode me julgar só porque eu sou mais clara ou sou, enfim. E a gente tem que passar por isso. Ou então falar assim, não, você não quer ter filho porque você é egoísta. Não, é porque eu nunca encontrei um homem que fosse capaz de ser digno de ser o pai do meu filho. E eu tive um pai maravilhoso.
que pensava tanto em mim, que quando ele morreu, ele deixou a gente, todo mundo tá bem, uma vida estabilizada, né? Então, Sim, assim, não só de dinheiro, mas meu pai foi um exemplo de honestidade e tudo. Eu não tive um namorado que justificasse isso. E eu investi na minha carreira, fui ser dentista, eu tenho especialização em implante, em estética, né, em facetas, enfim, algumas coisas que eu acreditei que fosse importante para mim, né? E aí, professora, infelizmente eu não tive esses conhecimentos antes de falar o que é mesmo importante para você, me perguntar. Porque senão eu teria tido um filho. Eu, sinceramente, sinto a falta de não ter um filho hoje, né? Mas eu me preencho, eu aceito minha condição. E eu me preencho porque eu falo, não dependia só de mim, eu não queria ter um filho de inseminação, né? De um pai desconhecido. Então, assim, hoje eu vivo uma vida feliz, eu não tô depressiva, não tô, né? Mas, assim, uma vida contida, sem um companheiro, sem filho, mas eu não sou infeliz, né? Eu realmente, graças a Deus, eu agradeço a minha profissão que eu escolhi, porque eu quis. Então, essas coisas, né? Mas filho realmente é uma coisa que depende de dois. E eu acho que tem que ter muita responsabilidade para ter uma criança. Amparo, bom dia, Amparo. Você está com o microfone aberto? Deseja complementar? Fique à vontade. Oi, Amparo. Oi, bom dia. voltei. Bom dia. Desligou aqui, me perdoe, viu? Mas obrigado pela contribuição, cara. Desligou de vez aqui o computador, mas consegui rapidamente colocar aqui para poder recarregar. Mas pode falar, pessoal. Am- Retornei. Bom dia. Amparo. Bom dia, Eu sou Amparo. a Amparo, estou aqui de São Luís, Maranhão. Ouvindo, hoje eu perdi a aula, mas eu vou assistir e no momento devido, mas ouvindo esse relato da Camila, eu posso dizer o seguinte, eu sou aposentada, mas eu preencho o meu tempo com aquilo que me faz bem. Eu passei a minha caminhada profissional, sempre eu tinha chefes, eu tinha gestores. Isso, durante toda a minha vida profissional, eu sempre pensei que quando eu me aposentasse, eu não ia mais querer ter alguém para estar determinando o que o meu horário, o que eu tinha que fazer. Eu queria algo que eu fosse gestora do meu tempo. E isso eu tenho feito. Eu, eu faço hoje o que me faz bem. Eu estudo, eu faço trabalho. Depois que eu me aposentei, eu entrei para uma profissão que eu não tenho chefe, mas eu tenho clientes que eu tenho compromissos com eles. E isso me faz ter um tempo disponível para atendê-los. E o tempo ósseo, no meu ponto de vista, ele é necessário, basta você saber gerenciar. Ele é bom, ele não é um tempo que você vai gastar, não. Às vezes você precisa refletir sobre certas coisas, parar um pouco, viver situações que são comuns da vida da gente. Então, ser aposentada, como a Camila disse, você não é necessariamente aposentado para ficar de braços cruzados. Você é uma aposentada para não ter aquele compromisso de trabalho, mas saber gerenciar o seu tempo, e é isso que eu faço. O que eu pensei lá no passado, antes de me aposentar, que eu queria não ter mais esse gestor para estar me cobrando, hoje eu não tenho, mas eu faço do meu tempo algo que me dê prazer, que me dê conforto, e isso eu tenho feito. E tenho me dado bem, tenho, assim, e agradeço a Deus por ter essa oportunidade.
de fazer valer aquilo que eu pensei lá no passado. Como somente um pensamento, hoje eu tenho uma realidade, entende? Obrigada. Eu que agradeço pela contribuição. Pessoal, como muitos já falaram, né, contribuíram, quero agradecer a vocês. Infelizmente, nesse momento, eu vou precisar encerrar a aula com vocês, porque eu tenho atendimento, tá? É sempre muito corrido, então eu só consigo ficar realmente até no máximo 9 horas, ainda passou um pouquinho. Então, qualquer outra dúvida, qualquer outra situação, pode também me perguntar no individual, não tem problema. Depois eu vou enviar lá no grupo também minhas redes sociais, caso vocês queiram acompanhar. E assim, vamos colocar em prática. Quem ainda não assistiu, não tem problema. Depois vocês buscam aí saber como é que vocês podem assistir a aula e continuem investindo em vocês. Micropassos diários, um passo de cada vez, né? E colocando vocês sempre em primeiro lugar, tá bom? Obrigado pela aula de hoje, pela contribuição de muitos de vocês e que vamos prosperar, tá? Colocando em prática todas as ações que foram ensinadas aqui ou aquelas que melhor se adaptarem à sua rotina. Um pouquinho em cada momento. Com você, Negreiros. Quem ainda está com a câmera fechada, abre para gente tirar a foto. E olha só, teve uma pergunta no final perguntando se a procrastinação pode ser genético, né? Genético no sentido de DNA, não, mas epigenético, se procrastinação são comportamentos, se eu convivo num meio que os meus antepassados têm aquele padrão de comportamento de deixar as coisas para a última hora, a tendência é que eu vou ter aquele comportamento de deixar as coisas para a última hora também. Por exemplo, aqui nesse momento não é, pode ter alguém nesse momento aqui que está aqui ao vivo que gostaria de falar. E aí por algum receio não falou. E aí deixa. Não, mas deixa tudo certo. Como também tem alguém que pode ter a vontade daqui a pouco. Não, daqui a pouco, quando tiver a foto lá no grupo, eu vou botar lá no grupo do ICP Academy que eu aprendi isso e vou levar para minha vida. Mas aí deixa. Isso é procrastinação. E aí, se você faz isso, as pessoas que convivem com você tendem a fazer isso. Porque vou repetir o teu comportamento. Porque você é espelho para alguém. Mesmo que você não seja pai, mãe, não seja chefe, mas alguém nesse mundo, em algum momento, vai olhar para você como espelho. Então, alguém tem vontade. Daqui a pouco, tirar essa foto do Negreiros, que vai botar no grupo, eu vou botar no meu Instagram e vou dizer o seguinte: hoje eu aprendi algo que eu vou melhorar na minha vida. Não, mas eu deixa para depois. Agora não. Distante não, deixa para depois. E aí, isso é procrastinação. E aí, alguém vai repetir. Então, do ponto de vista da epigenética, o comportamento vem. Porque a convivência faz com que nós tenhamos isso. Então lá, e ainda não abriram as câmeras todas, né? Mas é assim mesmo. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Feliz! A felicidade de quem prosperou. Miguel Pesqueira, direto de Portugal. Abriu a câmera agora, Miguel. Um abraço para você, o nosso representante do ICP em Portugal. Miguel Abraço, Pesqueira meus tá aí. queridos. Olha, ele é o nosso Abraço, representante coração. lá Obrigado por tudo. em Portugal e é quem está sempre fazendo com que a recepção lá com o Masulo e que junto Miguel e Masulo, Miguel tem esse carinho de levar aos nossos alunos portugueses esse conhecimento. E Miguel sabe o valor de jamais procrastinar, porque ele É mesmo. ele é muito próspero, decidido e próspero. Tchau, tchau, Cidade a pessoal. todos, meus queridos. Tchau, 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 pessoal.